Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vou dizer os versículos que nós vamos ler. Atos, capítulo 16, nós vamos ler o 25 e 26, versículos 25 e 26. Quem puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, por favor, quem puder. Atos 16. Quem achou, dá um glória aí. Amém. Tem crente aí procurando ainda. Irmãos, vocês que estão acompanhando pelo Instagram, nós vamos dar uma pausa agora para reiniciar, tá bem? Então vai desconectar, mas vocês, por favor, reconectem. Vamos dar só um tempinho para voltar ali, gente, para a gente retomar com a palavra. Mais uma chance para aqueles que ainda não acharam. Olha a estratégia aí do Senhor. Atos 16, capítulos 25 e 26. Opa, a irmã Madalena achou, glória! Aleluia, minha irmã! Deus é bom, é assim mesmo, às vezes o livro some, é uma luta. Tudo certo aí, pastor Jessé? Amém. Vamos ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. De repente, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Senhor, esta, Pai, é a Tua palavra, Senhor, palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração para trazer para a Tua igreja nesta noite. Fala conosco, Papai, fala conosco do Teu jeito todo especial. O Senhor sabe, ó Deus, que o Senhor tem prioridade nas nossas vidas, e é aqui que nós estamos para Te ouvir falar, uns fisicamente aqui no templo, outros em casa, mas o Senhor é Deus que fala. Portanto, fala conosco, Deus, nos ensina em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, igreja. Atos dos Apóstolos, neste capítulo e versículo em especial, fala da segunda viagem evangelística de Paulo. Paulo, antes Saulo, perseguidor de cristãos, mas que ao ter um encontro com Cristo, mudou totalmente a rota da sua vida. Diga para o irmão que está do lado o seguinte: um encontro com Cristo muda toda uma história. Um encontro com Cristo muda toda uma história. Vamos contextualizar aqui, irmãos. Paulo, na segunda viagem missionária, tinha planos de ir para a Ásia. Porém, ele teve um sonho onde um varão apareceu para ele pedindo que ele fosse a Antioquia. E ele entendeu ser um chamado de Deus, uma direção de Deus, e assim ele fez. Acompanhado de Silas, do médico Lucas e de alguns outros companheiros de evangelismo, ele seguiu para aquele país onde ele entendeu ser uma direção de Deus. E a Bíblia relata, irmãos, que ao chegar naquele país, ele
eles se reuniram à beira de um rio. E na beira deste rio tinham algumas mulheres. E ali ele começou o ministério, falando da palavra. A Bíblia relata que uma irmã de nome Lídia foi tocada pelo Evangelho, se convertendo ao Senhor, sendo batizada ela e a sua casa. E aquela irmã, a Bíblia fala que Deus abriu o coração dela para que ela convidasse Paulo e os demais evangelistas para repousar na casa delas. E assim eles aceitaram e seguiram o ministério de evangelização, se reunindo todos os sábados no mesmo local, falando da palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que num determinado ponto daquela história de Paulo e dos evangelistas naquele país, eles passaram por uma mulher, uma escrava que era usada por um espírito com dons de revelações, ou seja, uma mulher duplamente escrava. Ela era escrava de acordo com a Constituição, porque ela como pessoa pertencia a uma outra pessoa, e espiritualmente falando, ela também era escrava, porque a vontade do que ela fazia não era dela, mas de um espírito maligno que regia a vida dela. Então aquela mulher era duplamente escrava. E a Bíblia fala que ela diariamente, todas as vezes que encontrava Paulo e Silas, falava que aqueles eram homens de Deus, que estavam ali para pregar o Evangelho do Senhor. Seguem aí os homens de Deus que aqui estão para direcionar ao caminho do Senhor. Mas aquilo de alguma forma, irmãos, foi incomodando Paulo, porque Paulo sabia que por trás daquela mulher havia um espírito que queria de alguma forma tirar vantagem da estadia deles naquele lugar. Então a Bíblia relata que Paulo repreendeu, olhando para a mulher, repreendeu aquele espírito, ordenando que ele o deixasse. E a Bíblia relata que imediatamente, irmãos, não foi tempo depois, não foi dias depois, não. Imediatamente aquela mulher foi liberta daquele espírito. Mas, queridos, aqui tem uma questão que ainda é viva nos dias de hoje. Aquela mulher, a Bíblia relata que ela, por ser escrava de uma outra pessoa, de uma outra família, eu não sei bem, a Bíblia fala que ela rendia com os dons daquele espírito maligno que habitava nela, rendia dinheiro para aquela família ou para aquela pessoa que era dono, da escrava. E essa pessoa, quando percebeu que Paulo expulsou aquele espírito que usava a mulher nos dons de revelação, se chateou, porque ele viu naquela expulsão a perda financeira, perda de dinheiro, ou seja, se ela não vai mais ser habitada por um espírito que revela a ela o futuro, eu perdi o meu dinheiro, as pessoas não vão mais pagar para que ela revele nada. Então a Bíblia fala que de forma brusca, aqueles homens prenderam Paulo e Silas e levaram para a praça principal daquele lugar. Levaram Paulo e Silas para as autoridades daquele lugar. Mas, assim como o inimigo das nossas vidas, ele é astuto hoje, aqueles homens foram astutos ao levar Silas e Paulo às autoridades. Eles não disseram o que incomodou realmente eles, eles não chegaram lá e disseram, olha, nós tínhamos uma escrava que era usada por um espírito que revelava para ela algumas coisas e o povo pagava a ela e esse dinheiro vinha para mim, e com esses homens libertando espiritualmente essa mulher, eu vou deixar de ganhar o meu dinheiro. Não foi isso que eles disseram para as autoridades. Eles apelaram para a lei, olha, estes dois homens,
não são romanos, porque ali Filipos era uma província romana, as leis que regiam aquele lugar eram as leis de Roma, e segundo as leis de Roma, naquele tempo, naquele lugar, não podia se pregar o evangelho na rua. Poderia até dentro da sua casa você cultuar a Deus, mas você não podia interferir com o evangelho na vida de outras pessoas. Então eles levaram para as autoridades essa situação, e as autoridades daquele lugar, segundo a Bíblia, mandaram açoitar Paulo e Silas e depois jogá-los na prisão. E aí, irmãos, eu queria abrir um parêntese aqui para as nossas vidas hoje. Em algum momento das nossas vidas, Deus vai nos usar para alcançar outras pessoas. Deus vai nos usar para falar de um evangelho que nos libertou para pessoas que precisam de libertação. Existem pessoas neste mundo aí fora que fazem parte de uma engrenagem mundana que eu e você já não fazemos mais. E de alguma forma, dentro dessa engrenagem, as pessoas que vivem lá fora são importantes para outras pessoas. Elas de alguma forma fazem com que outras pessoas ganhem alguma coisa com a vida que eles levam de pecado. Aquela mulher era assim. Ela não era liberta, ela não conhecia Jesus, ela tinha um espírito que revelava para ela, então ela servia numa engrenagem de outras pessoas e financeiramente ela era importante para alguém. E tantas outras pessoas aí fora, irmãos, são importantes num determinado sistema, que você vai ser usado por Deus para levar a palavra de libertação. Eu falo isso porque eu, antes de me converter, eu fazia parte de uma engrenagem. Eu tinha amigos de bebedeira, tinha um bar específico que eu bebia, e ali eu tinha uma forma de rentabilizar a dona daquele bar. Ou seja, eu fazia parte de uma engrenagem que quando eu me converti ao evangelho, pessoas perderam com isso. Vocês entendem isso, irmãos? Pessoas perderam e pessoas perdem com a nossa conversão ao Senhor. E de alguma forma, quando vocês forem usados, vocês sofrerão retaliações. Obrigado, meu irmão. E de alguma forma, quando vocês forem usados, vocês também sofrerão retaliações, mas não esqueçam, quem te ordena te garante a vitória. Paulo e Silas estavam sendo naquele momento retaliados. Eles tinham um projeto de ir para a Ásia, irmãos, mas Deus, usando um varão em sonho a Paulo, disse: não, você vai para Antioquia. E ele seguiu a direção de Deus. Ele estava fazendo tudo certinho, irmãos. Ele pregou a palavra como manda o figurino, ele falou da palavra de Deus, mas, no entanto, ele enfrentou um obstáculo. E a Bíblia relata que, depois de serem açoitados, eles foram presos, foram colocados na prisão. Mas aí vem a parte mais linda do capítulo, que fala que por volta da meia-noite, mesmo presos, mesmo com suas pernas presas a um tronco, Paulo e Silas adoraram ao Senhor. Paulo e Silas adoraram mesmo em meio às dificuldades, mesmo envolvidos numa situação difícil. E aí eu quero te perguntar, o que é que tem roubado a sua adoração ao Senhor? O que é que tem tirado o seu foco na adoração ao seu Deus? Eu estava em casa há alguns dias pensando no momento do louvor, e aí eu fui buscar o que é que a história fala dos levitas, né, Marcelo, evangelista Marcelo? A história fala que os levitas, que são descendentes da turma de Levi,
Eles foram separados por Deus para cuidar do templo e ministrar louvores ao Senhor. E qual é o papel do louvor? É levar a igreja, é levar a mim e a você a adorar a Deus. Este é o papel do músico, este é o papel do levita, este é o papel dos irmãos que se propõem a vir aqui, a cantar, a louvar, é levar a mim e a você a adorar a Deus. Que papel lindo, meu irmão. Que função maravilhosa. Mas eu pensei, Senhor, quantas vezes eu chego na igreja envolvido ainda por problemas que eu deveria ter deixado lá fora e perco a oportunidade de adorar ao meu Deus, quando os levitas estão aqui mudando a atmosfera deste lugar para que eu e você adore. Quantas vezes nós perdemos, irmãos? Às vezes é uma mensagem no celular, que de lá de fora vem como seta do inimigo tirar o nosso foco. Às vezes é algo que a gente ouviu no caminho e não nos deixa nos concentrar aquilo que esses homens e mulheres estão ministrando aqui. Às vezes é alguém na nossa casa que nos disse algo e nos tirou do foco, que é adorar. Não deixe de, em hipótese alguma, eles tirarem o seu foco a ser adorador. O seu e o meu foco é ser adorador. Nós fomos criados para adorar e nada, e nem ninguém pode tirar o nosso foco, irmão. Nada e nem ninguém pode tirar o nosso foco. Nós não fomos criados para brigar lá fora, nem que seja para o evangelho. Nós não fomos criados para poder defender ninguém no meio da rua, perdendo o nosso foco. Nós fomos criados para adorar ao nosso Deus. E eu achei incrível, porque Deus ele prepara um ambiente. Eu não conversei nada com os levitas hoje, mas a palavra que mais ouvi da boca de Gideon hoje foi adoração. 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 Adoração é o que Deus quer de nós. Adoração. Adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus quando você ouvir os hinos, adore a Deus quando você lá fora for exposto a uma situação difícil, adore a Deus quando alguém duvidar de você e da sua idoneidade, adore a Deus quando você for cutucado pelo inimigo para perder o seu foco. Adore a Deus. Adore a Deus. Paulo e Silas poderiam perder o foco, poderiam, mas não perderam. Eles sabiam quem havia enviado eles àquele lugar. A Bíblia fala da última ceia. Eu sempre gosto de falar dessa parte da história bíblica. Quando Jesus se reuniu com os discípulos ali à mesa e começou uma conversa dura, pastora. Talvez a conversa mais dura que Jesus tenha tido com eles. Quando Jesus diz: olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E aqueles homens se assustaram. Não, Senhor, como assim? Não. E Pedro, sempre o mais ousado, disse: Senhor, ainda que todos aí te traiam, eu estou contigo e não abro. Deus disse: Pedro, ainda esta noite, tu vai me negar por 3 vezes. Irmãos, aquela conversa, ela não foi só dura para Jesus, que pressentia o que o aguardava dali para frente, não. Aquelas conversas foram duras para os discípulos também, porque como eu e você, eles eram homens, e eles estavam acostumados a ouvir de Deus palavras de entusiasmo, ouvir de Jesus, aquele homem, o Deus que se fez homem, palavra de ajuda, de promessas. Não, mas naquele dia eles ouviram algo duro. Eles ouviram que um deles trairia o mestre. Mas a Bíblia diz que após ceiarem, eles cantaram um hino. Ou seja, eles adoraram a Deus. Eu nem tenho ideia do que eles cantaram naquela noite. A Bíblia não fala que tipo de música eles cantaram, mas
O que é que a gente canta para Deus quando a gente recebe uma palavra dura? O que é que a gente canta para Deus quando o nosso patrão diz, olha, o nosso contrato de trabalho está cancelado, não dá mais para manter você aqui? O que é que a gente canta para Deus quando o médico diz, olha, é câncer? E talvez você não tenha mais tanto tempo de vida. O que é que a gente canta para Deus quando um filho do nosso coração olha para a gente, criado no Evangelho, onde a gente direciona e diz, olha pai, eu vou dar um tempo dessa história de cristianismo, vou dar uma passeada por aí, vou conhecer coisas novas. O que é que a gente canta para Deus neste momento? Eu não faço ideia. Talvez socorro, como disse a minha pastora. Mas eu quero te encorajar a mesmo diante destas dificuldades, adorar o Senhor. Com seu coração rasgado, com seu coração chorando, com seu corpo dolorido, com vontade de gritar. Grite, mas adore. Adore de todo o seu coração, porque assim como Paulo e Silas adoraram ao Senhor, e o Senhor entrou com providência, quebrando as cadeias daquela prisão, assim será na minha e na sua vida. Não deixe que as adversidades o impeça de adorar. Porque Deus quer usar esta dificuldade que você está vivendo para que pessoas que estejam te observando entendam que existe um Deus na sua vida e que se ele que ainda não conhece a este Deus buscar verdadeiramente, se entregar, esse Deus fará o mesmo na vida dele. Porque a palavra que se segue conta exatamente isso. A Bíblia diz que o carcereiro que estava responsável naquela noite pegou a sua espada para tirar a sua vida, porque imaginou que todos haviam fugido. E então Paulo e Silas dando testemunho, adorando não só com palavras, mas adorando com atitude, diz, ei, não faz isso não, nós estamos aqui. Nós não fugimos não, nós estamos aqui, a dificuldade está aí, mas nós não vamos correr para a nossa casa e correr para debaixo da cama não, nós estamos aqui. E a Bíblia fala que aquele carcereiro procurou Paulo e Silas e disse, o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para conhecer este Deus? E a Bíblia diz que Paulo disse a ele que se ele aceitasse ao Senhor, ele e toda a sua casa seria salvo. E assim seguiu o texto, não acabou aí não. O testemunho daqueles dois homens, o testemunho de adoração de Paulo e Silas foi tão impactante, que as autoridades romanas naquele país disseram, solta esses homens imediatamente, solta eles. Mas Paulo era ousado, irmãos. O maior evangelista que a Bíblia relata era ousado. Ele disse, não, como assim solta? A gente apanhou em público, nós fomos acusados em público, e agora ele manda nos soltar aqui, de qualquer jeito? Não, manda ele vir aqui, eu quero que ele venha aqui, ele vai ter que vir me soltar aqui. Ele vai ter que vir me soltar aqui. Escute aqui, meu irmão, eu não sei qual é a luta que você tem lutado, eu não sei o que é que tem te afrontado, mas o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. E a Bíblia fala que aqueles homens, a autoridade daquele país foi até aquela prisão e libertou Paulo e Silas. E os evangelistas do Senhor continuaram evangelizando, até que aprouve Deus recolhê-los. Esse é o evangelho, irmãos. Eu não sei o que é que você ouviu lá fora, não sei se você de repente ouviu uma ministração de alguém que disse a você que o evangelho era só flores, eu não sei. Mas eu quero te dizer nessa noite,
que o evangelho também tem espinhos, mas que existe um Deus. Ah, meu irmão, existe um Deus. Ah, minha irmã, existe um Deus que ao menor ruído seu, Ele vem sobre a sua vida e te socorre. Existe um Deus que mesmo não te livrando da adversidade, Ele vai te livrar na adversidade. Porque às vezes eu e você vamos precisar passar pela adversidade. Aquela adversidade é uma prova, e não é assim na escola. Nós somos provados e provamos que fomos aprovados. Na vida com Deus é assim, nós vamos ser provados e provaremos que somos varões e varoas aprovados no Senhor. Amém? Eu queria convidar os levitas para poder fazer aquilo para que eles foram chamados. Levar o povo a adorar. Levar o povo a adorar. A mudar a atmosfera para nos levar a adorar. Aleluia. 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 Você que está em casa, fique ligado, meu irmão. Escute aí. Eu não sei o que é que tem roubado a sua adoração ao Senhor, mas nesta noite eu declaro: você é vencedor. Adore a Deus de todo o seu coração aí em casa. Não só para que os seus familiares sejam tocados por essa adoração, mas para que os vizinhos também sejam tocados. Para que pessoas sejam tocadas pela adoração que vai sair dos seus lábios nessa noite. Deixe Deus te usar aí no seu lar. Deixe Deus te usar aqui também, irmãos. Se desconecte de tudo que tem roubado a sua adoração ao Senhor. E adore a Ele como você nunca adorou antes. Aliás, adore a Ele como você adorou nos tempos do início, no seu primeiro amor. Adore daquela mesma forma. Porque paredes de cadeias nesta noite serão derrubadas. Correntes serão quebradas. E o nome de Jesus, mais uma vez, será glorificado. Em nome de Jesus. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou. A Bíblia fala que apenas um homem, o sumo sacerdote, tinha direito de entrar no Santo dos Santos. Aquele homem era usado por Deus para levar um recado de Deus para os homens e dos homens para Deus. Mas quando o nosso Senhor Jesus morreu na cruz e o seu sangue foi derramado
Ele fez eu e você sacerdotes reais. E isso nos abriu o acesso ao Pai. Hoje nós não precisamos de interlocutores entre nós e Deus, não. Onde você estiver, você pode adorar, você pode rasgar o seu coração, você pode dizer a Deus aquilo que você está sentindo. Aproveite esta oportunidade, meu irmão. Adore a Deus, rasgue o seu coração e o adore de todo o seu coração. Adoro a ti, pois seu nome é santo, santo, Senhor. Pois seu nome é santo, seu nome é santo. Senhor, pois seu nome é santo, santo, Senhor, pois seu nome é santo, santo, Senhor. Aleluia. Vem com o peso da tua glória aqui, tua verdade reina sobre nós. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, pois seu nome é santo, santo, Senhor. Seu nome, pois seu nome é santo, é santo, o Senhor. Pois seu nome é santo, santo, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tu tens liberdade no meio do teu povo. Aleluia, manifesta a tua graça e o teu amor, Senhor. Aleluia. Pois seu nome é santo, glorifique, santo, Senhor. Aleluia. Pois seu nome é santo, santo, Senhor. Santo, 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 santo. Santo és tu, Senhor, santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Pois seu nome é santo. Aleluia. Santo. Aleluia. Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu Pois seu nome é santo, santo, Senhor. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Escute, irmãos, eu não estou convidando ninguém aqui para mudança de religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de aceitar a Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida. E dando esse passo, abrir portas que estão disponíveis para alguém que já está num nível diferente de relacionamento com Deus. É para este nível que eu te convido hoje, para um novo nível de relacionamento com Deus. Se tiver alguém aqui que está disposto a viver uma nova história com Cristo, levante a sua mão aí. Não tendo, eu quero glorificar mais uma vez o nome do Senhor. Eu quero profetizar sobre a minha e a sua vida uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Palavra maravilhosa do nosso evangelista Daniel. Deus abençoe a ele e a toda a sua família, amém? Glória a Deus. Neste momento vamos nos colocar de pé, amém? Vamos ministrar a bênção apostólica para a glória de Deus. Não deixe de orar por cada um de nós. Ore para um lado mais uma vez, ore para o outro. Veja uma pessoa que está faltando, interceda, ore. Porque na Bíblia diz, orai uns pelos outros, amém? Nós estamos seguindo com nossa escola bíblica dominical. Hoje foi uma bênção para a glória de Deus, muito forte para a glória de Deus. Você que não pode vir, nos acompanhe via Instagram, que é uma bênção para a glória de Deus, amém? Que a graça do nosso Deus, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, amém? Deus abençoe a todos, uma semana de vitória mais uma vez, glória a Deus.